Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast e hoje estarei dando o pontapé inicial a uma nova série aqui do meu canal que vai se chamar Videomania, no qual eu pretendo ir fazendo diversos episódios para deixar registrado as minhas memórias desde a época ali do início, né, quando eu comecei a frequentar as videolocadoras no longínquo ano de 1987 até os dias atuais dos streamings. E eu percebi que conforme o tempo vai passando, as memórias às vezes vão sumindo ou vão ficando bem distantes. E às vezes do nada me vem algum flash ali de memória e muita coisa vai se perdendo com o tempo, né? Então esses podcasts também estão servindo para mim mesmo, para futuramente, quando eu esquecer algumas coisas, aí vai ter aí um registro, né, de uma pessoa que viveu essa época aí do auge das videolocadoras e vai deixar aqui, não só, né, falando aqui como se fosse um documentário, né, vai deixar aqui realmente as minhas memórias, as minhas impressões ali, né? O que significou para mim, e com certeza muitas pessoas que pegaram essa época vão se identificar com diversas dessas minhas histórias, e para quem não pegou, ter uma ideia de como foi, né? Bom, então vamos começar aqui dando uma breve contextualizada na época ali, antes de eu ter, né, o meu primeiro videocassete, não eu, né, minha família, né? Então, para você assistir algum filme, algum desenho animado, você tinha que recorrer à programação da TV, né? E você assistia ali uma única vez ou tinha que depois ficar esperando uma reprise, né, daquele seu filme predileto, ou os lançamentos você ia no cinema, assistia ali e depois esperava, né, um século para ele passar na televisão. E foi no ano de 1987 quando meu pai comprou o nosso primeiro videocassete. Nessa ocasião eu estava com 4 para 5 anos de idade. Eu lembro, né, da época ali quando meu pai chegou com videocassete, né? Aí meu irmão, que era mais velho do que eu, é mais velho do que eu, e ajudou lá meu pai a instalar, né? Então vamos alugar fita, né? Eu nem sabia do que se tratava, né? E depois que com o tempo que eles me levaram, né, numa videolocadora, que inclusive foi até a primeira que a gente fez uma ficha, que se chamava Disque Vídeo, e por incrível que pareça eu tenho até hoje o cartãozinho de sócio. Eu vou até depois colocar aí a imagem para ilustrar para quem estiver conferindo pelo YouTube. Se você estiver pelo Spotify, só vai ficar aí no áudio, né? Então, mas tem a versão no YouTube que eu vou colocando imagens para ilustrando esse podcast. Eu lembro que cheguei lá e tinha, né, a sessão ali de infantil, e naquela ocasião quase não tinha capas de VHS ali. As pouquíssimas que tinham ficavam tipo expostas ali atrás do balcão, e a grande maioria do catálogo eram em fichinhas ali que ficavam penduradas nas paredes ali, né, dividido ali por sessão, né, aventura, terror, infantil. E essas fichinhas eram todas escritas à máquina. Então, nessa ocasião, quando eu tinha 4 para 5 anos, eu nem sabia ler, né? Então, meu pai ia lá, né, na sessão infantil, e ele ficava pegando algumas fichinhas. Tem o desenho tal, né? Eu nem lembro agora exatamente quais foram os primeiros ali, né, dessa primeira fase que eu comecei a frequentar as locadoras. Mas, geralmente, meu pai, ou mesmo meus irmãos lá, escolhiam para mim, né, algum desenho que eu já conhecia, né, do Popeye, por exemplo, Smurfs, acho que até do He-Man já tinha, naquele filme O Segredo da Espada Mágica. E depois eu vou fazer um outro episódio só fazendo ali uma lista dos VHS que eu lembro dessa fase aí que eu alugava, né, do gênero infantil. Mas falando mais aí sobre essa videolocadora, lá literalmente era uma casa normal adaptada ali, né? Eu lembro que você entrava ali, é como se fosse, né, uma sala, aí tinha os quartos que eles colocaram ali, tipo uma outra seção ali que tinha alguns posters nas paredes, né, de cartazes de filmes, tinha as fichinhas, como já comentei ali, que também ficavam nas paredes, e o balcão ficava, acho que onde era originalmente a sala dessa casa. E nessa época aí, entre 87 até 89, ainda reinava os VHS piratas, né? Porque o mercado ali de home video estava bem no início, né? Várias
produtoras grandes ali, acho que como o Warner, por exemplo, não lembro se exatamente é o Warner, né? Mas eu sei que tinha várias grandes que eles ainda nem tinham chego no Brasil, né, para investir nesse mercado de home video. Então tinha toda uma pirataria que rolava, né? Eu sei que acho que devia ter empresas não oficiais aqui no Brasil que iam lá para fora, copiavam VHS lá nos Estados Unidos, ou tinha bastante também gravações da TV americana, e aqui no Brasil eles legendavam essas fitas e tiravam cópias e vendia, né, depois para as videolocadoras, né? Porque nessa época ainda não tinha nenhum órgão que fiscalizasse as videolocadoras e, como eu já comentei, né, diversos dos grandes estúdios nem estavam aqui no Brasil trabalhando nesse mercado de home video. Então só posteriormente, quando eles começaram, né, a investir nesse mercado, que eles começaram a correr atrás para combater a pirataria dos seus títulos, né? Tanto que depois foi criado ali um órgão, que eu não lembro agora o nome. Depois posso até dar uma pesquisada e fazer um outro episódio só focando nisso, mas resumidamente depois foi criado ali um órgão, né, que visitavam as videolocadoras, né, dentro da lei, obviamente, para, né, fiscalizar ali o acervo, né, para ver se não estavam com material pirata, né, e eles também ofereciam ali, né, no começo ali na época da transição, né, dos piratas para os originais, a gente recolhe esses VHS piratas, vocês vão ter um desconto ali de não sei quantos por cento para adquirir esses mesmos títulos, né, de forma legal. Aí criaram também aquelas fitas seladas, né, tanto que quem pegou ali essa época do VHS vinha ali, né, no início ali dos trailers, exijam fitas originais seladas, né, porque elas não estragam seu videocassete e tal. E sem contar que essas fitas piratas nessa época, a qualidade delas, muitas ali eram horrorosas, né? Com as imagens bem escuras, né? Porque diferente do digital, né? Por exemplo, uma cópia de um DVD, a cópia é fiel ali, né? Mas na época do VHS, que era fita magnética, para você fazer uma cópia você tinha que passar o filme inteiro num videocassete e copiar no outro, né? Então cada cópia que você fazia ali perdia um pouco da qualidade, né? Esse sistema amador, né, que você utilizava 2 videocassetes. Aí depois, quando entraram ali, né, as grandes empresas, aí os caras já faziam as fitas ali com equipamento profissional, né, com aqueles maquinário próprio para fazer diversas cópias em questão ali de minutos, né? Bom, mas voltando aí a esse início aí que eu comecei a frequentar as videolocadoras, vou deixar também registrado aqui como que era, né, o sistema ali de aluguel das fitas, né? Então você tinha que chegar lá, falava, né, eu quero fazer uma ficha, né? Eles pediam ali os seus documentos, tinha que levar comprovante de residência, aí não lembro agora se tinha que pagar uma taxa, acho que dependia de cada locadora, né? E era tudo preenchido à mão ali, né? A ficha, dependendo de uma locadora que tinha um pouco mais de condições, eles tinham aquelas máquinas de escrever, né? Então eles iam digitando lá, né, na hora, né? Colocando lá, né, a ficha, aí depois eles te davam um cartãozinho, né, com o seu número. Então quando você fosse alugar, você tinha que levar esse cartãozinho ou saber de cor o seu número, porque aí ele achava ali sua ficha. E conforme você fosse frequentando lá, o dono já te conhecia, os funcionários, aí muitos até sabiam já qual que era a sua ficha ali. Era tudo, como eu falei, feito à mão lá, né? Aí você escolhia, né, os VHS, aí o cara ia lá atrás, né, pegava os VHS, conferia ali na sua frente. E também tinha aquelas promoções, né, de sexta-feira. Se você alugar 3 na sexta-feira, você só entrega na segunda, né? Aí ele preenchia ali na fichinha, tudo à mão lá, né? Colocava seu nome, o nome das fitas que você estava alugando, ou o número, e falava, vai pagar agora ou na volta, né? Aí se fosse pagar depois, aí o cara, aí ele escrevia lá, pagar, né? Ou se você pagasse, ele colocava, pago, né? Aí ele também já falava, tem que rebobinar a fita quando devolver, porque senão você paga uma multa de não sei quanto. Ou dependia, né? Cada locadora inventava ali algum sistema. Eu lembro que nessa Disque Video eles faziam uma promoção lá. Se você devolver, sei lá, 10 fitas rebobinadas, você tem direito a alugar uma gratuita. Então quando você ia devolver lá, você tinha que levar esse papelzinho, né? O cara lia, ele conferia e olhava ali se estava rebobinada. Aí, por exemplo, você entregava 3 fitas rebobinadas, ele entregava lá 3 panfletinhos lá, né? Dizendo que você tinha
né? Então você tinha que juntar 10 daqueles lá para você depois alugar uma gratuita, né? E geralmente você não podia alugar os lançamentos, né, com essa promoção, era só do catálogo ali. Bom, mas dando continuidade, né, como eu já tinha comentado, depois que criaram aquele órgão que fiscalizava as videolocadoras, eles tiveram que começar a atualizar seu catálogo, né? Então eles já estavam até recolhendo ali diversos VHS pirata, né? Eles tinham que comprar original, e eu lembro que nessa transição, essa locadora que eu ia ali reduziu drasticamente o acervo deles, né? Porque com certeza era bem mais caro comprar os originais, apesar de ter, né, os tais descontos lá, mas eu lembro que essa locadora aí teve uma época que quase não tinha muitos filmes, né? Então a gente começou a frequentar diversas outras, né? E sem contar que demandava bem mais espaço, né, para quem queria expor as caixinhas dos VHS, né? Porque, por exemplo, aquela primeiro locador que a gente era só essa Disque Video era um lugar relativamente pequeno, né? Então não tinha como ficar expondo ali diversas caixinhas de VHS, entendeu? Eles tinham uma seção que eles até colocavam as caixinhas, e outros mantiveram aquele sistema das fichinhas, né? E até essas fichinhas começaram a ganhar uma atualização, né? Porque até as fitas seladas lá, diversas empresas também, além de oferecer o estojinho, né, com a capa ali do filme, também ofereciam essas fichinhas já, um bagulho mais profissional, um bagulho impresso ali com a capa do filme ali, pra, né, facilitar esse sistema de algumas locadoras, né? Aí tinha uma outra locadora também que marcou época aqui na minha cidade, que se chamava Videofox, né? Que também era uma outra casa adaptada, mas só que lá era tipo um casarão mesmo, né? Então tinha vários cômodos lá, né? Putz, era um lugar legal pra caraca lá. E eles adaptaram ali, tipo, acho que é onde era o quintal ali, os caras cobriram, né? E ali colocaram uma seção. Então você, ainda mais quando você é criança, você tem aquela noção de espaço que é o dobro do que é quando você é adulto, né? Até fazendo uma analogia, né? Com certeza vocês, na infância, tinha algum lugar que vocês tinham a impressão que era gigantesco. Aí quando você voltou lá quando adulto, você vê, pô, o bagulho era mó pequeno e eu achando que era gigante, né? Então, para as minhas lembranças ali, essa locadora era gigantesca lá, né? Porque tinha vários cômodos lá, separado por gênero. E lá, como tinha bem mais espaço, além das fichinhas lá, já começaram também a expor bastante caixinha com as capas lá, né? Então, putz, você ia lá e ficava horas, né, vendo ali as capas, né? As capas também eram muito bem feitas, né? As sinopses ali muito bem escritas, né? Eu, obviamente, quando era criança, eu nem sabia ler, né? E, putz, devia ser um saco, né, pro meu pai, que ele tinha que ficar pegando ali, às vezes, as fichinhas, né? Que, como eu comentei, muitos filmes, né, não tinha, né, a caixinha. Aí ele, maior paciência, lia pra mim ali, né, as sinopses, né, dos desenhos. Aí eu, pai, eu vou querer esse. Não, esse daí eu não quero, né? Aí escolhia. Pô, e era uma felicidade quando chegava ali sexta-feira ou sábado, né? Era tipo um lugar que a gente frequentava, né? Pô, vamos alugar filme, né? Aí ia meu pai, meu irmão, minha irmã, às vezes ia minha mãe, né? E a gente ficava um maior tempão lá, e a locadora era um lugar bem alto astral, né? Essa Videofox, né? Que era um lugar, como eu já comentei, bem maior. Então, pô, enchia de gente lá, né? E acabava fazendo amizade, né, com outros clientes, ou até com os atendentes, né? Com o dono, né? O cara já sabia mais ou menos os teus gostos, aí recomendava filme, né? Então, isso daí é o que realmente marcou e dá saudade, né? Isso daí a gente perdeu, né? Hoje em dia, né? Esse contato humano, né? Esse como se fosse tipo um passeio mesmo, né? De ir lá, né? E ficava horas, né? Vendo ali os VHS, lendo a sinopse, e criança também ficava vendo as capinhas, né? Aí algumas locadoras ofereciam também doces, né? Chocolates, né? A pessoa ia lá e já comprava, né? Eu pedia, pai, pô, quero, né, um salgadinho. Tinha salgadinho que comprava, eu ficava comendo, né, enquanto meus pais escolhiam o filme, né? Depois quando chegava em casa, né? E também tem que dar uma contextualizada nessa época, que diferente de hoje em dia, né, que a grande maioria das pessoas tem mais de uma televisão em casa, né? Nessa época a gente tinha só uma, né, na sala. Eu acho que tinha uma pequenininha em preto e branco no quarto do meu pai, né? Então a gente tinha que se organizar lá, né? Agora vamos primeiro, sei lá, né? Vamos ver o filme que teu irmão escolheu, né? A gente dividia, né? O Oswaldo vai ver amanhã de manhã, né? E tinha tipo os horários lá, né? E geralmente também
se reunia, né, a família toda para assistir ali o filme, né, quando tinha interesse, né. Então eu assistia, né. Eu lembro que minha irmã gostava pra caramba de filmes de terror, né. E quando eu era criança, não, esse daí de terror você não pode, né, assistir, né. Pô, né, aí, fica lá no quarto, fica brincando lá, né. Eu não podia, né, assistir. Aí depois eu vou fazer um outro episódio só pra falar, né, de histórias de terror ou alguma específica, né, pra eu narrar, né. Como eu falei, essa série aí vai ser, né, gigantesca com diversos episódios, né? Então até tentar organizar aqui por ordem cronológica, né? E lembrando, ainda estamos aqui, né, nessa nossa viagem no tempo, através das minhas memórias, ainda no finalzinho ali dos anos 80, né? Entre 87 a 89, né? Bom, e hoje eu vejo que eu fui uma criança privilegiada, né? Porque nessa época aí, no final dos anos 80, ainda era bem caro, né, de se ter ali um videocassete, né? Não era um negócio ainda popular, né? Eu lembro que tinha até uma amiga minha do prédio, né, que era uma das únicas crianças que tinha por aqui que eu ainda brincava ali. Eu lembro que ela foi ter, acho que o videocassete dela, acho que 1 ou 2 anos depois que eu tive, né? Então eu lembro que eu até chamava ela lá pra assistir, né, os VHS que eu alugava, né, de desenhos animados, né? Eu lembro depois até quando ela ganhou o videocassete, pô, eu ganhei o videocassete e tal, né, pô, aluguei tal fita, aí às vezes ela levava na minha casa, eu levava na casa dela, né. E se não me falha a memória, acho que foi no início ali dos anos 90, entre 90 e 91, que o boom ali das videolocadoras se tornou algo, né, bem popular, né. Galera ali toda, né, já tinha videocassete, né. Lembro que toda hora abria uma videolocadora, foi um negócio do momento ali, né. Acho que quem investiu nesse ramo aí nessa época ganhou muito dinheiro, né, porque a demanda era grande, né. Finais de semana ali você tinha até que reservar, né, os filmes ali que você queria, algum lançamento, né, porque era até difícil de você achar, né. E lotava nas locadoras, né, se transformou ali num hábito, né, das pessoas chegar final de semana, alugar filmes para assistir ali, né. Então, esse primeiro episódio eu vou terminando por aqui. Acho que provavelmente no próximo episódio eu vou falar dos VHS ali que eu lembro dessa época, quando eu era criança, que eu alugava com frequência, né? Vou tentar listar aí também colocando as capas VHS na versão que eu estiver postando no YouTube, né? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês pegaram essa época aí, né, no final ali dos anos 80, ou se vocês pegaram uma época ainda anterior, deixe aí nos comentários, né, suas lembranças ou algo aí que eu esqueci de mencionar, né, dessa época que relembra, né, bem aí como funcionavam essas videolocadoras bem nesse início. Não se esqueçam de se inscrever no canal, e se você já é inscrito, dê uma olhada ali se você já clicou no sininho, porque esse YouTube tá cada vez pior nesse quesito de divulgar os vídeos, né? Já várias pessoas vieram me mandar mensagem falando, pô, você não posta mais vídeo nenhum lá. Eu falo, não, pô, tô postando aqui, não tá chegando, acho que pra vocês aí as notificações. E se você também estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, se inscrevam também aí no canal, dê uma fuçada que provavelmente vai ter outros podcasts do seu interesse. E agora vou terminando por aqui. Até a próxima. Falou!